está aqui ao meu lado para trocar de lugar comigo, a professora Eliana Magnani, que é pesquisadora conhecida de todos nós, grande amiga de muitos de nós, grande inspiração de muitos de nós também. Conhece o professor Hilário há muito tempo e nos fez essa gentileza, junto com o professor Daniel, que eu vou apresentar daqui a pouco, de vir especialmente para participar da Vie de Paris, especialmente para participar da homenagem ao professor Hilário. Ficamos todos muito felizes e muito gratos com a sua presença, tá bom? Então, eu começo a agradecer os organizadores e dessa homenagem ao Hilário, e eu não ia faltar mesmo. Não. Então eu vou entrar. Teria muita coisa para falar do Hilário, dos nossas trocas, né? Mas como eu sou muito emotiva, eu vou ler o meu texto. Então, e agradecer também o Hilário, porque uma das coisas que ele mostrou para a gente foi que a liberdade do historiador e a liberdade de escolher os seus temas e as suas fontes, né? E de circular entre diferentes tipos de produção da Idade Média. E por isso que eu ouso hoje mostrar um pequeno detalhe, já falamos muito de detalhe hoje, né? De uma obra que eu estou estudando atualmente. Então, a escultura da época dita românica é um dos campos de investigação privilegiados nas pesquisas de Hilário Franco Júnior. E na ocasião destas jornadas, em homenagem ao seu itinerário humano, e eu acho que é muito importante a palavra humana, porque nós não estaríamos todos aqui se fosse só pelo intelectual, mas é o homem e as relações humanas que ele soube tecer conosco. E também o itinerário intelectual e aos seus trabalhos, eu proponho abordar um ponto particular da célebre fachada da Catedral São Trofimo de Arles, localidade importante do caminho de Santiago de Compostela, que o Hilário conhece tão bem. Então, datada do final do século XII, o objeto de inúmeros estudos em história da arte e em iconografia, a fachada foi pouco desnaturada por intervenções posteriores. Ela faz parte do complexo catedral que consta entre os primeiros monumentos protegidos da França. A igreja, em grande parte do século XII, foi classificada monumento histórico em 1840. Então, aí eu coloquei uma imagem aérea, né, do complexo Catedral de Arles. Aqui nós temos a igreja, o campanário, o claustro, os edifícios em torno do claustro. Aqui é o Palácio Episcopal. E atrás vocês estão vendo o teatro medieval, e mais atrás ainda, que não está na figura, tem a Arena Antiga, que é uma cidade com um substrato antigo importante, mas que na época medieval não se via o teatro, estava tudo construído, era cheio de casas apoiadas nessas construções antigas. Então, esse conjunto foi classificado, então, monumento histórico em 1840, o claustro, que data do final do século XII e também tem partes do século XIII e do XIV, foi tombado em 1846, faz parte dessas primeiras levas de monumentos tombados, e os edifícios em torno do claustro foram tombados em 1943, um século mais tarde. O conjunto foi inscrito em 1981 como Patrimônio Mundial da Unesco. Consequência dessa distinção, né, para esse conjunto, várias campanhas de restauro recentes foram financiadas e realizadas. A igreja e a portada foram restauradas entre 1987 e 1996.
e a restauração das esculturas do claustro acabou de terminar faz 1 ou 2 anos. Essas campanhas de restauro propiciaram a observação detalhada dos materiais utilizados e das técnicas de construção e de escultura empregadas, dando origem a estudos acadêmicos importantes em arqueologia da construção, em particular a tese de 1992 e os trabalhos que seguiram a tese de um colega alemão, mas que dá aula na Universidade d'Aix-en-Provence, Andreas Hartmann-Virnich. A fachada de Saint-Tropime comporta um friso figurando diferentes episódios da infância de Jesus, incluindo as cenas relativas aos Reis Magos. Dentro desse conjunto, nós propomos analisar principalmente os objetos, provavelmente cibórios, carregados pelos magos, quando eles estão face a Herodes, durante a sua cavalgada em direção a Belém e quando chegam diante de Jesus. Tendo em mente as noções de vida ou biografia social das coisas, de Arjun Aparudai e Igor Kapitov, numa obra de 1986, ou ainda da noção de coletivos humanos e não humanos, difundida pela antropologia simétrica, né, de um Bruno Latour ou de um Philippe Descolat, nós adotamos um eixo de leitura preciso, o das transformações sucessivas desses objetos nas diferentes cenas em função das ações realizadas, assim como em relação às outras cenas da portada. A transformação das coisas, res, né, em latim, é um dos motores das representações sociais da Idade Média. Nesta sociedade heterônoma, onde tudo faz referência a Deus e ao além, todos os bens são recebidos de Deus e os estatutos desses bens é ligado ao seu uso, ao seu emprego, que pode ser um bom uso ou um uso indevido. O bom emprego dos bens tende sempre em direção do além, quer dizer, do retorno a Deus do que foi dado por Deus, passando por uma série de intermediários, transitadores, que realizam as ações terrestres que podem, de fato, se inscrever nas coisas e as transformar, para que elas possam passar do terrestre ao celeste. Essa lógica geral, eu creio, pode ser observada também a partir da focal em um pequeno detalhe da decoração esculpida do portal de Saint-Tropime, os objetos carregados pelos Reis Magos. Mas antes de entrar nesse detalhe, é preciso apresentar rapidamente o contexto no qual ele se insere, quer dizer, o conjunto do portal esculpido. O portal esculpido da igreja Saint-Tropime foi adicionado à fachada da igreja no final do século XII. Quer dizer, a igreja foi construída e foi só posteriormente que ele foi juntado na fachada da igreja. O portal apresenta um resumo da teologia e da doutrina cristã, que é também um discurso sobre a sociedade de então. A portada se organiza em torno do tímpano, onde o Cristo em majestade, benzendo, é cercado pelos sinais dos 4 evangelistas, o tetramorfo. Então, o anjo para Mateus, a águia para João, o touro para Lucas e o leão para Marcos. O tímpano repousa, né? Aqui estão o Cristo benzendo, os 4 símbolos dos 4 evangelistas, e todo esse tímpano repousando sobre os 12 apóstolos do lintel, na direção dos quais convergem à direita, em um primeiro friso, a procissão dos eleitos, à direita do portal, não na nossa, né? A procissão dos eleitos que converge em direção dos apóstolos,
Os eleitos, as almas dos eleitos são figuradas em forma de criança e são apresentadas pelo arcanjo Miguel aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que as acolhem em seu seio. Então, aqui vocês veem os eleitos chegando, a alma em forma de criança sendo apresentada aos patriarcas. No reverso esquerdo do portal, um anjo guarda a porta do paraíso e impede os condenados, aqui os que estão condenados, de entrar no paraíso. Os condenados são levados do outro lado em procissão pelos diabos em direção do inferno. Aqui vocês estão vendo a procissão dos condenados, né, que foram rechaçados aqui na porta. Eles dão meia volta e já estão vendo as chamas aqui deles em direção do inferno, que do outro lado aparecem os demônios que os engolem, etc. As cenas da infância do Cristo ocupam o registro inferior dessa procissão. Do lado direito da porta, um capitel com a Anunciação e o sonho de José. Então, aqui vocês estão vendo a Anunciação e a outra parte do capitel, o sonho de José. Do lado esquerdo, um capitel com a Natividade, que vocês estão vendo aqui, e o banho do recém-nascido, que parece muito que tem o batismo também, mas é o banho do recém-nascido, do outro lado do capitel. Na fachada esquerda, o anúncio dos pastores, que é difícil de visualizar. Aqui vocês estão vendo o rebanho, aqui um pastor e aqui o anjo que faz o anúncio aos pastores. E essa foto de longe a gente vê melhor que o que domina nessa cena são os animais, né, do rebanho. No reverso da direita aparecem os rei magos diante de Herodes e a partida dos magos em direção de Belém. Então aqui eles estão, os magos diante de Herodes, aqui a partida em direção de Belém, que continua no outro lado da fachada, estão os magos aqui partindo para Belém. No outro lado, quer dizer, no reverso da esquerda, a gente encontra a adoração, ou melhor, a oferenda dos magos. Na fachada esquerda, encontramos o sono dos magos e o anjo que os vem avisar de não retornar ao encontro de Herodes. São esses episódios da infância do Cristo que nos interessam aqui. As outras cenas da infância do Cristo, neste friso, são o massacre dos inocentes e a fuga para o Egito, que estão na fachada direita. Aqui é o massacre dos inocentes, estão vendo aí a decapitação e tal. E aqui Maria e o menino Jesus em cima do asno e o José em caminho do Egito. Ah, tá. Então não vale a pena eu mostrar. Então, mas vocês estão vendo, né? Todo esse dispositivo repousa sobre os apóstolos figurados em estátuas de pé. Na direita, a partir da porta, estão São Pedro, João, Trofimo, Tiago Maior, Bartolomeu. E na esquerda, a partir da porta também estão Paulo, André, a lapidação de Santo Estevão, Tiago Menor e Felipe.
sua tese sobre a iconografia dos Reis Magos, de Mathieu-Beau, Mathieu-Beau mostrou como a portada de Arles anuncia uma série de transformações que se difundem em seguida. Vocês têm a referência aí da tese, que foi defendida em 2012 sob a direção de Daniel Rousseau. E Mathieu-Beau mostrou, em particular, que os magos se tornam reis coroados no século IX, no contexto imperial carolíngio, e que, nesta mesma época, o rei Herodes é introduzido na iconografia dos magos. Ele apontou também que os cavalos são inseridos e permanecem no tema dos magos a partir do século XI. Anteriormente, e até o século V, os magos são acompanhados de dromedários, que é uma referência à passagem de Isaías 60, e que em seguida eles desaparecem em favor da viagem dos magos a pé. No sarcófago dos esposos do século IV, que é conservado no Museu de Arles Antigo, é um exemplo com os magos usando boné frígio com dromedários no fundo. Eles levam as oferendas em uma cesta trançada, no que parece ser um vaso de gargalo duplo colocado em um pequeno prato côncavo, para o segundo mago, que está quebrado, e no que parece ser um tipo de cabaça ou de vaso que está com gargalo quebrado atualmente, também colocado em um pequeno prato côncavo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os objetos carregados pelos magos no portal de São Trofimo, quando eles aparecem diante de Herodes, durante a viagem deles a cavalo e quando eles chegam diante do menino Jesus. Então, são nessas cenas que vocês já viram, né? Se na cena da adoração, a presença dos recipientes para as oferendas dos magos, ouro, incenso e mirra, essa presença de recipientes é esperada, o mesmo não é habitual nas cenas dos reis magos diante de Herodes ou cavalgando em direção de Belém. Seria preciso confirmar, mas a presença desses receptáculos nessas cenas é uma novidade do portal de Arles. Nessas esculturas, eu juntei todas aí, os objetos carregados são bem caracterizados. Eles têm uma forma arredondada, um pedículo descansando sobre uma base evasê, como o pé de um cálice. Eles têm uma tampa, também arredondada, encimada por um botão. Os recipientes são figurados, sempre fechados. Os magos os mantêm com a palma da mão e fechando os dedos, segurando o pedículo ou abraçando o recipiente apoiado contra o flanco com uma mão e o antebraço. Os pequenos buracos e sulcos redondos ou amendoados, por vezes concêntricos nesses objetos, sugerem que esses objetos são ornamentados. Poderíamos pensar, então, que se tratam de cibórios. Um objeto desse tipo, conservado e que data da época medieval, provém provavelmente da abadia beneditina de Montmajour, que se situa na zona suburbana de Arles, a 6 quilômetros da Catedral São Trofimo. Trata-se do cibório conhecido como sendo do mestre Alpais, hoje no Museu do Louvre, em Paris, e que é mais ou menos contemporâneo do portal de São Trofimo. Trata-se de um dos raros esmaltes de Limoges que contém uma inscrição: Mestre Alpais me fez em Limoges. A inscrição se encontra dentro da copa inferior e circunda a figura de um anjo. No interior da tampa foi gravada a mão de Deus abençoando. Uma das funções dos cibórios, em contexto eclesiástico, é de servir como reserva eucarística.
Nele se guarda algumas poucas hóstias consagradas a serem usadas em situações de urgência, como na comunhão dos agonizantes. O cibório de alpés, não sei como se diz em português, é feito de cobre dourado, decorado com esmalte chanplevé e cabochões de vidro de várias cores. Nos triângulos e losângulos externos são figurados em busto vários anjos e 16 santos ou apóstolos. A tampa é encimada por um botão composto de 4 anjos em busto. O pequeno pé cônico é composto de ramos e folhagens habitadas por figuras humanas e zoomorfas. Esta série de elementos análogos permitem formular a hipótese que ao esculpir os objetos carregados pelos magos, o escultor de São Trofimo tentou figurar cibórios parecidos com o cibório de Alpais. Nas mãos do segundo mago diante de Herodes, esse aqui, não dá pra, diante de Herodes, é em cima, à esquerda, e talvez também na do primeiro mago cavalgando em direção de Belém, é a imagem de baixo, do meio, é mostrada, à vista de baixo, a cavidade do pé do cibório. Vocês veem aí o buraquinho, né? É uma figuração bastante viva, né? desse tipo de objeto. Durante as obras de restauro do início dos anos 1990, pôde-se observar que os pequenos buracos haviam contido incrustações. Foram encontrados, em particular, traços de chumbo e de massa de vidro azul, imitando lápis lazuli. Observou-se também a ausência de policromia. Podemos imaginar o efeito buscado pelos criadores do portal, que o sol ilumina uma boa parte do dia, pontos coloridos e brilhantes sobre a pedra nua dourada. Foram observados também os diferentes tipos de pedras empregadas nas esculturas e sua hierarquia, os diferentes tipos de mármore e de calcário utilizados. As partes onde os detalhes são mais nítidos, como nos episódios dos Reis Magos, foram esculpidos no mármore, em geral recuperado de monumentos antigos. Entre as várias leituras possíveis desses cibórios, vou privilegiar uma só, a das transformações sucessivas dos objetos nas diferentes cenas em função da ação realizada. Podemos evocar aqui, como também já evoquei na introdução, as noções de vida social das coisas, avançada por Ajur Appadurai, em 1986, ou de biografia cultural das coisas, segundo Igor Kapitov. Diante de Herodes, os magos são apresentados colados uns aos outros, eles formam como um único corpo. Os reis que compõem um bloco afrontam um outro rei, Herodes. Nesta cena de confronto entre duas formas de realeza, os cibórios, mas também as coroas dos magos e de Herodes, são atributos de realeza. Os cibórios opõem-se ao tributo que Herodes segura de maneira ostensiva, uma grande espada na bainha, que é também ricamente decorada. Esses objetos traduzem duas formas de realeza. De um lado está a má realeza, a espada de Herodes, como a dos soldados em cota de malha, anuncia o massacre dos inocentes. Do outro lado está a boa realeza. Nos cibórios, que os magos apoiam contra o corpo, se encontram as matérias preciosas destinadas ao verdadeiro rei que eles estão procurando e que eles vieram honrar. Na cena seguinte,
na que os magos cavalgam em direção de Belém. Então, ela começa aqui e continua do outro lado, né, os magos cavalgando. Os cibórios são, por sua vez, e ostensivamente carregados pelos magos sentados sobre seus cavalos. Os cibórios são como as armas dos magos. Eles os carregam no alto para cima, como espadas desembainhadas, ou no lugar das espadas que Herodes e seus soldados utilizam de maneira indevida. Em seus cavalos bem arreados, com um passo bem cadenciado, exibindo os cibórios, os magos estão em parada. A viagem dos magos é um desfile e os cibórios são como os estandartes desse desfile. A espada não é o único objeto com o qual os cibórios dialogam. Há também baús, malas, que os dois portadores carregam nas costas ou no ombro. Vocês estão vendo aqui no canto, no fundo, uma cabeça virada para o outro lado com uma mala nas costas, um portador. E na anterior também, o mago que está andando atrás tem um outro portador de baú. Então, a jornada em direção do menino Deus não diz respeito somente aos magos, nem somente aos dons que eles levam nas mãos, mas a todos os homens e seus bens. Mathieu Bo, na sua tese, interpreta a presença desses portadores como os possíveis começos do cortejo dos magos. Também a divisão possível em dois momentos, esse momento e o momento seguinte, poderia ser o primeiro momento, o momento da partida, e em seguida o momento da viagem. Ou ainda a figuração de 4 magos, vocês estão vendo aí, tem 3, e desse lado tem 1. Ou então o fato que nessa fachada se figuram 4 magos, como ocorre em certas figurações dos magos nessa época. Na terceira cena, diante de Maria e do menino Jesus, 2 momentos são condensados. O primeiro mago, ajoelhado, apresenta o cibório ao menino, que segura o orbe com a mão à esquerda e abençoa com a direita. O mago segura o cibório com as 2 mãos postas em cima e embaixo do recipiente. Trata-se da oferenda que ele está fazendo. Os 2 magos atrás se situam no instante que acontece, que antecede a oferenda, quando eles acabam de encontrar o lugar onde o menino Deus se encontra e sobre o qual brilha a estrela que o segundo mago aponta com a mão direita, ao mesmo tempo em que se vira para o terceiro mago. Os magos desceram dos cavalos e seguram os cibórios com as mãos cobertas, veladas, com seus mantos. As mãos veladas indicam que os cibórios são agora objetos quase litúrgicos. De fato, utilizados para conservar e transportar as espécies eucarísticas, as hóstias, os cibórios são manipulados durante os rituais eucarísticos pelas mãos veladas dos padres e dos diáconos. São esses rituais eucarísticos que celebram o sacrifício do Cristo, que transformam as oferendas terrestres em bens celestes que os homens encontrarão após a morte no além. A oferenda dos magos prefigura o sacrifício que virá. A escolha do cibório para figurar os dons dos magos é uma maneira muito hábil dos criadores desse friso de condensar e de apresentar juntos a prefiguração e a realização do sacrifício. Mas esta habilidade vai mais longe, pois eles mostram também, pelas diferentes ações realizadas, as outras mutações possíveis desses objetos. Eles podem ser um atributo da realeza, como eu falei, uma arma, um estandarte, um vaso litúrgico. Para concluir, podemos salientar 2 pontos. Primeiro,
a relação estabelecida por estas cenas dos magos com as outras cenas do portal. Em cima da cena da oferenda, a porta do paraíso fechada aos condenados e na diagonal, um santo aureolado sentado nas costas de um homem de 4 com um saco de dinheiro amarrado no pescoço. Trata-se provavelmente de uma alusão à parábola de Lázaro e o homem rico e mau. Os cibórios, como todo o episódio dos magos, se inscrevem, assim, no discurso geral da portada sobre o bom uso dos bens como caminho em direção da salvação da alma. Em segundo lugar, podemos voltar ao cibório do mestre ao pais e acrescentar que a transformação do objeto implica a transformação das pessoas, inclusive das pessoas que o confeccionaram. Ao escrever seu nome no interior do cibório, o artista se associou a todas as ações litúrgicas nas quais o cibório será utilizado. De fato, ele personifica e faz o cibório falar. Mestre Alpés me fez. Metequi. Esta presença do artífice no objeto, que importa, é também, eu penso, o que importa para os criadores e escultores anônimos do portal de São Paulo. Obrigada.